Olha, vamos responder já aqui uma pergunta que tem pra gente. Olha, é o seguinte, o Lauro Lima, do Rio de Janeiro, ele pergunta como é que o censo vai definir a cor, raça ou etnia do brasileiro. É autodeclaração? Essas informações vão servir para pleitear vagas para negros nas universidades? Se autodeclaração né? É autodeclaração. Sempre foi autodeclaratório? Sempre foi autodeclaratório e o indivíduo que se reconhece como tal. Então ele tem a opção de dizer se a sua cor é branca, preta, amarela, se ele é indígena ou se ele é pardo. Essas são as 5 opções que ele tem que se enquadrar em cada uma delas. Tá, e ele pergunta também se as informações vão servir para pleitear vagas para negros nas universidades. Quer dizer, na verdade, não... Acho que as próprias universidades, nos seus processos de ação afirmativa, perguntam isso para o candidato, né? Não necessariamente vão buscar os dados no censo. Não é o candidato do censo ou o dado do censo que vai associar um direito a uma vaga. Ele, se pleitear em alguma universidade ou alguma outra instituição, cargos ou posições em função da própria questão da sua cor ou da sua raça, isso vai depender do critério da própria universidade e ele terá que ir lá novamente declarar. Sim. Bom, mas como bem lembrou Marcelo Neri no primeiro bloco, a população de negros está aumentando porque as pessoas estão se declarando mais negras e pardas no Brasil, é isso, né? Pardas já vinham se declarando. Negras é uma novidade. Então tá bom, olha só, tem uma outra perguntinha aqui que fala sobre casais homossexuais. Bruno Ximenes, de Campinas, lá da sua terra, diz que finalmente o IBGE se preocupa em reconhecer que casais homossexuais formam famílias. Ele acha que com dados mais concretos vai ser possível aprovar leis relacionadas aos direitos civis dessa parcela da população. Concordam? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que não só você vai ter informação, mas o fato de o IBGE perguntar isso, como que legitima uma situação que muitas vezes que já existia, mas ficava oculta, ficava como que escondida. Eu acho que você aceitar que esse é um fato, tem pessoas que têm esse estilo de vida, é uma maneira de viver. Isso vai ser reconhecido e isso permite que você desenvolva na medida necessária o direito dessas pessoas. Sempre lembrando que também é autodeclaratório. Sim. As pessoas é que se definirão. O recenseador do IBGE anotará exclusivamente aquilo que for respondido. Qual é a informação que se tem até hoje em relação a esse estilo de família, esse tipo de família? Alguma informação você tem? Porque se o censo não fazia essa pergunta especificamente, tem essa informação sobre isso? Bom, pelo menos no nosso centro, no NEPO, foram feitas algumas pesquisas específicas na área de saúde reprodutiva e a própria PNDS já compôs esse tipo de questão na sua pergunta. A PNDS é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, não é? Enfim, isso eu acho que é um grande avanço, não é? E mostra como o IBGE está acompanhando a mudança, não só a mudança populacional, mas as mudanças também dos usos, costumes, das atitudes do povo brasileiro. E eu acho que isso, eu sempre costumo dizer que informação é poder, mas também informação é muita cidadania. Eu acho que a gente, tendo informação, a gente pode ir atrás nossos direitos, das nossas questões. Então, acho que esse elemento é um elemento, para mim, super importante e um avanço, sem dúvida nenhuma, não é? Até por conta das mudanças que a família está experimentando no país. A família que a gente conhecia nos anos 60, anos 70, já não existe mais. Ou se existe, está mudando muito rapidamente. Um exemplo dessa, como é que o IBGE acompanha, no censo de 70, não tinha nenhuma família onde tinha um homem e uma mulher casados, onde a mulher era, na época, se chamava chefe. Era uma convenção social, isso, que estava embutido no questionário do IBGE. Hoje em dia você tem casal homossexuais, etc., que podem se declarar. O modelo de família mudou e o IBGE precisa saber quem são essas pessoas. Você vai perguntar na família quem é o chefe. Não é isso? Você não chega a dizer, não diz que o homem é o chefe. Você pergunta quem é que vai formar pela família. Tem uma pergunta sobre isso aqui, diga. E isso é importante como a sociedade também interfere no próprio censo, porque no censo de 2000 tinha ainda essa questão do chefe de família, mas o Brasil de 2000 não era o Brasil de 1970, então as queixas eram grandes. E para o ano de 2010, o IBGE dividiu esse item em 2 componentes. Na família, quais são os componentes dela que contribuem
para a formação da renda familiar. É o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Ninguém é chefe de família, pode até ter mais de um. Por exemplo, se a família tiver um casal morando e um pai de um deles que contribui com a aposentadoria, que é muito comum hoje em dia, né? São 3 pessoas compartilhando, são 3 chefes. Então. Não, são 3 pessoas compartilhando. Ninguém é denominado chefe. Exatamente. E o passo seguinte, temos que escolher uma dessas 3 pessoas, suponhamos esse caso, para servir de referência das relações de parentesco. Pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um. Dado que foi escolhido uma pessoa, todas as demais dirão se são filhos, se são pais, se são primos, o que são daquele indivíduo dentro da família. E é neste momento que há a possibilidade de encontrar casais do mesmo sexo declarando-se casados. Muito bem. Vou até ler a pergunta que é Gilmara Ribeiro, de Salvador. Ela pergunta ao presidente do IBGE como é que o IBGE está considerando os chefes de família. Ela diz que as famílias modernas com casais que dividem contas não tem um único chefe, tem 2 caciques. Como dar resposta a essa questão? O senhor acabou de dar. Exatamente isso. Então está respondido aí. Caciques e poucos índios. Exatamente. Está faltando índio, né? Olha só, vamos falar aqui sobre comparação de dados, sobre uma pesquisa que saiu em 2007. Eu quero relembrar para a gente falar um pouquinho. Censos realizados a cada 10 anos, né, eles revelam transformações importantes na sociedade, como a gente já falou aqui. Isso fica evidente quando comparamos as informações de uma década para outra, né? E o estudo de 2007 comparou o Brasil de 1940 com o do ano 2000. Os principais resultados estão nessa reportagem. Vamos ver. No Brasil, que Dona Maria José nasceu, as crianças começavam a trabalhar cedo. Usava trancinha. E já ia trabalhar. Com a marmita. No Brasil, em que Dona Maria José envelheceu, muitos idosos continuam trabalhando. E um salário não dá para sobreviver. Os dados do IBGE confirmam o número de crianças e adolescentes que trabalham caiu muito nos últimos 60 anos, de 33,7% para 10,8%. Já os idosos continuam no batente. Os que trabalhavam eram 5,8% da população. O número caiu para 4,6%. A quantidade de idosos no país dobrou. Comparando o censo de 1940 com o de 2000, o IBGE revela também outras grandes mudanças. Há 67 anos, a maioria da população vivia no campo. Apenas 31% dos brasileiros moravam nas cidades. Hoje, 81% vivem nas zonas urbanas. O total de cidades pulou de 1.574 para 5.507. E a população cresceu mais nas regiões Centro-Oeste e Norte. Em relação à educação, o estudo do IBGE traz boas notícias. A taxa de analfabetismo caiu de 56,8% para 12,1%. E o número de crianças de 7 a 14 anos na escola passou de 30,6% para 94,5%. Vamos começar falando um pouquinho dessa questão do fluxo migratório, que isso é muito importante para o Brasil, né? Como é que o Brasil se organiza. A gente viu que em 60 anos as pessoas migraram muito, houve uma grande migração para os centros urbanos, maior número de municípios surgiram, enfim. E o que a gente vê hoje, principalmente no Centro-Oeste, a gente teve uma grande concentração por conta muito da capital, da construção de Brasília em 60, houve ali um boom num certo momento. Agora, o que se fala muito é de um caminho de volta, de um tal de migração de retorno, é assim que se fala, migração de retorno. Isso de fato está acontecendo? O censo deve mostrar isso, deve apontar isso agora? Quer dizer, até uma redução das cidades, não sei, uma volta para o interior? Não, eu acho que aí a gente tem que olhar de duas maneiras. Tem um processo que, do meu ponto de vista, é irreversível, é a migração do campo para a cidade. Até porque as pessoas já se fixaram, né, os seus parentes. E para você ter uma ideia, a reportagem mesmo mostrou, em 1940 nós tínhamos aproximadamente 30 milhões de pessoas vivendo no campo e cerca de 12 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Hoje nós teremos outras 30 milhões de pessoas vivendo no campo e serão cerca de 160 milhões de pessoas vivendo nas cidades. E se distribuindo de forma desigual pelas regiões. Então, durante essas décadas que nós vimos, o fluxo migratório era principalmente da região Nordeste em direção ao Sul, Sudeste, mas também um outro fluxo da região Sul em relação ao nosso Centro-Oeste. Esse movimento migratório interregional, ele continua. E a região Centro-Oeste é hoje um polo de atração. Entretanto, hoje atrai muito mais investimentos
produtivos do que pessoas. Então, esse movimento de capitais e de pessoas hoje é bastante diferente do que era no passado. Sim. O senhor está balançando a cabeça aí, por favor? E mais do que isso, a relação entre migração e emprego mudou muito.